No início desta temporada, viajamos para os berçários de estrelas, as nebulosas, e testemunhamos a sua criação serena. Mas, se o nascimento de uma estrela é um evento de rara beleza, a morte de uma estrela massiva é o oposto absoluto. É o evento mais violento, luminoso e cataclísmico que o universo consegue produzir. É uma supernova. Tudo começa com uma estrela que pelo menos 8 vezes maior que o nosso Sol. Durante milhões de anos, ela vive numa batalha constante. A fusão nuclear no seu núcleo empurra a matéria para fora, enquanto a sua própria imensa gravidade a esmaga para dentro, até que o combustível acaba. Quando o núcleo da estrela se transforma em ferro, a fusão para. A força que empurrava para fora desaparece, e a gravidade vence de forma instantânea e avassaladora. Em menos de 1 segundo, o núcleo colapsa, e as camadas exteriores da estrela mergulham em direção ao centro, apenas para serem ricocheteadas numa explosão de energia inimaginável. É nesta fornalha infernal, que dura apenas alguns segundos, que a verdadeira mágica acontece. A energia da explosão é tão colossal que consegue fazer o que mais nada no universo consegue: forjar elementos mais pesados que o ferro. Todo o ouro das nossas joias, a platina dos nossos eletrônicos, o urânio que alimenta reatores, todos estes elementos preciosos e pesados foram criados no coração de uma supernova. A explosão atua então como um semeador cósmico, espalhando estes novos elementos pela galáxia. Os destroços desta explosão formam uma nova nebulosa, agora enriquecida com os blocos de construção para a próxima geração de estrelas e, mais importante, para planetas rochosos e para a vida. O cálcio dos nossos ossos, o ferro no nosso sangue, tudo foi forjado no coração de uma estrela em chamas e espalhado pelo universo em último e violento suspiro de uma supernova. Somos, em todos os sentidos, filhos das estrelas que morreram. É um cenário familiar. Você está na cama, quase a adormecer, o corpo a relaxar, a mente a vaguear por pensamentos aleatórios e, de repente, um choque. Um solavanco violento, muitas vezes com a sensação nítida e aterradora de que está caindo de uma grande altura, fazendo-o acordar num pulo. Este fenômeno universal tem um nome: espasmo hípnico, ou abanão hípnico. Mas por que acontece? Não é um sonho, mas sim uma pequena falha de comunicação no seu cérebro durante a transição da vigília para o sono. À medida que você adormece, os seus sistemas desligam-se em ritmos diferentes. Por vezes, a parte do seu cérebro que controla os músculos relaxa tão completamente e tão rápido que o seu cérebro, que ainda está semi-alerta, comete um erro. Ele interpreta esse relaxamento muscular total como um sinal de que você está de fato a cair. Numa reação de pânico, ele envia um sinal elétrico massivo para os seus braços e pernas para se segurar. Mas por que é que o cérebro cometeria este erro? A teoria mais fascinante nos leva de volta a milhões de anos aos nossos ancestrais primatas. Para uma criatura que dormia nos ramos de uma árvore, um relaxamento muscular súbito poderia significar uma queda perigosa. O espasmo hípnico teria funcionado como um mecanismo de segurança, vital, um solavanco para acordar o primata e o forçar a verificar sua estabilidade antes de cair. Portanto, da próxima vez que acordar com este pulo, não se assuste, é um fenômeno completamente normal e inofensível, embora possa ser mais frequente com estresse ou cafeína. Não é um pesadelo, mas sim o eco de um antigo instinto de sobrevivência, o seu cérebro de primata a certificar-se de que, mesmo na beira do sono, você não vai cair da árvore. Bem-vindos à estreia do nosso novo quadro, Dossiê da Sobrevivência. Aqui exploramos os limites da resistência humana. A nossa primeira história começa em novembro de 1942, no meio do Atlântico Sul. Pon Lin era um camareiro chinês a bordo do navio mercante britânico SS Ben Lomond. Em plena Segunda Guerra Mundial, o navio foi avistado por um submarino alemão. Sem aviso, um torpedo atingiu o casco.
O navio afundou em 2 minutos e Ponlin, com um colete salva-vidas, saltou para a escuridão do oceano. Após 2 horas na água, ele encontrou uma jangada de madeira de 2,5 metros quadrados. Os seus mantimentos, uma lata de biscoitos, um jarro de água, algumas tochas e uma lanterna. Em poucos dias, tudo acabou. A partir daí, a sua sobrevivência dependeu do seu engenho. Desmontou a lanterna para usar o fio como anzol. Usou um prego que arrancou da jangada para criar um anzol maior. Desfiou corda para fazer linhas de pesca. Usou a lona do seu colete salva-vidas para recolher a preciosa água da chuva. As provações eram imensas. A solidão, o sol impiedoso, as tempestades violentas. Um navio cargueiro passou e ignorou os seus apelos. Uma tempestade destruiu a sua reserva de peixe e água. Mas o seu momento mais extraordinário de resiliência veio quando um tubarão começou a rondar a jangada. Com uma coragem inimaginável, Ponlin usou o jarro de água meio cheio como arma, atingiu o tubarão e puxou-o para a jangada. Ele matou o tubarão e bebeu o sangue do seu fígado para se hidratar. Finalmente, após 133 dias à deriva, foi avistado por 3 pescadores brasileiros na costa do Brasil. Ele tinha perdido apenas 9 quilos e conseguia caminhar sem ajuda, algo que espantou seus salvadores. Até hoje, Ponlin detém o recorde mundial de maior tempo que uma pessoa sobreviveu sozinha numa jangada no oceano. O rei George VI condecorou-o com a Medalha do Império Britânico. Ponlin não tinha treino de sobrevivência. Ele era um homem comum que, confrontado com o impossível, recusou-se a desistir. A sua história não é apenas sobre os perigos do oceano, mas sobre a indomável e teimosa força do espírito humano. Ele ensinou ao mundo que, por vezes, a vontade de viver é a ferramenta mais poderosa que existe. Na noite de 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear, da Universidade de Ohio, estava a fazer o que fazia todas as noites: escutar o silêncio do cosmos. Como parte do Projeto 7, a busca por inteligência extraterrestre, a sua missão era procurar por sinais de rádio que não pudessem ser explicados pela natureza, sinais que pudessem ser uma mensagem. Dias depois, o astrônomo Dr. Jerry Eyman estava analisando os dados impressos em papel daquela noite. No meio de um mar de números e letras de baixa intensidade, uma sequência saltou à vista: 6EQJ5. Para um leigo, não significa nada, mas para Eyman era um sinal de alarme. A sequência representava um sinal de rádio incrivelmente forte, que durou 72 segundos e desapareceu, exatamente o perfil esperado de uma fonte cósmica a ser captada pela passagem do telescópio. Chocado, ele circulou os caracteres à caneta vermelha e escreveu na margem a única palavra que lhe ocorreu: "Uau!". O que tornava o sinal "Uau" tão especial? Primeiro, era de banda estreita, focado numa frequência específica, como uma estação de rádio humana, algo que os fenômenos naturais não costumam fazer. Segundo, a sua frequência era de 1420 MHz, a chamada linha do hidrogênio. Esta é uma frequência universalmente significativa, que os cientistas teorizavam que uma civilização avançada poderia usar para dizer "Olá". E terceiro, e o mais frustrante de tudo, apesar de mais de 50 tentativas de voltar a observar aquele ponto no céu, o sinal nunca mais foi detectado. Até hoje, não há uma explicação definitiva. Teria sido uma transmissão alienígena que foi desligada ou que estava apenas de passagem? Um fenômeno natural raro e desconhecido? Ou uma anomalia mais mundana, como um sinal terrestre refletido em detritos espaciais? Nenhuma teoria se encaixa perfeitamente. O sinal "Uau" continua a ser o candidato mais forte e intrigante a um sinal extraterrestre já registrado. Um sussurro de 72 segundos do cosmos que nos deixou com uma das mais tentadoras e persistentes perguntas da ciência.
Nas florestas úmidas da Austrália, vive uma ave que parece pertencer a um conto de fadas. É a ave lira, ou lyrebird, famosa pela cauda espetacular do macho, com 16 penas que se abrem num leque ornamentado, semelhante a uma lira grega. Mas a sua beleza visual é apenas o ato de abertura para o seu verdadeiro superpoder. Esta ave não é apenas uma cantora, é a maior ilusionista sônica do planeta. O seu canto é, na verdade, uma montagem, um mashup complexo dos sons da floresta onde vive. Um macho de ave lira consegue imitar com perfeição o canto de mais de 20 outras espécies de pássaros. Num único recital, ele pode reproduzir o riso de um cuca-burra, o estalo de chicote de um pássaro-chicote e a melodia de um tordo. É um maestro que rege uma orquestra fantasma, usando apenas a sua própria voz. Mas é aqui que o incrível se torna inacreditável. A ave lira não se limita a imitar a natureza. Ela grava e reproduz os sons artificiais criados pelo homem que invadem seu território. Documentários e testemunhas já registraram aves lira a imitar na perfeição o clique e o motor de uma câmera fotográfica, o som estridente de um alarme de carro e, o mais assustador de todos, o barulho de uma motosserra a trabalhar. Como é que ela faz isso? A ave lira possui a siringe, o órgão vocal das aves, mais complexa de todas as aves canoras, dando-lhe uma flexibilidade vocal sem paralelo. E por que o faz? A teoria principal é que o macho, para impressionar a fêmea, incorpora os sons mais complexos e altos do seu ambiente no seu repertório. E sejamos honestos, o som de uma motosserra é muito mais complexo e impressionante do que o pio de um pardal. A ave lira desafia nossa definição de natural e artificial. É um gravador vívro, um arquivo sonoro ambulante do seu próprio ecossistema, incluindo a nossa intrusão nele. Esta ave não apenas vive na floresta, ela torna-se um eco perfeito de tudo o que ouve. Um lembrete espetacular de que, no laboratório da natureza, a capacidade de adaptação e imitação não tem limites.